estivermos vivendo momentos difíceis, momentos de sofrimento, é necessário trazermos à nossa memória o que nos dá esperança, o que fortalece a nossa fé e estarmos rendidos na presença do Senhor. Esse é o estudo de número 983, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nesse estudo nós veremos 5 motivos que nos ajudará a nos lembrarmos que Deus está no controle de tudo. Vamos ao nosso tema. Nada está fora do controle de Deus. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, que diz: desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que versículo tremendo para nos trazer à memória quem é o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Mas infelizmente muitos cristãos nos momentos difíceis, eles se desesperam, eles se decepcionam com Deus e tiram conclusões precipitadas. Eclesiastes capítulo 8, verso 6 diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Nós, quando estamos diante de dificuldades, de complicações, de sofrimentos, muitas vezes nós nos precipitamos, tiramos conclusões erradas, generalizamos e até nos esquecemos que Deus é soberano. Muitos deixam de crer na soberania de Deus e que, independente das circunstâncias, Deus é Deus, continua sendo Deus, e no momento determinado por Ele, pode ter certeza, Ele agirá a seu favor. Isaías capítulo 30, verso 18 diz: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Nós precisamos constantemente trazer à nossa memória o que nos dá esperança e sabermos que o Senhor, no momento certo, demonstrará compaixão. Ele se levantará. A Bíblia fala que ele se ergue para demonstrar compaixão para os seus filhos. Nós precisamos ter esperança, perseverarmos na fé, pois Deus não se atrasa para nos dar a vitória, Ele nos dá no momento certo. Vamos nos lembrar que quando Davi fugia de Saul, ele se escondia nas cavernas e também nas rochas, mesmo no momento de ser perseguido por Saul, já sendo ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele continuava demonstrando confiança, esperança, ele se animava e se fortalecia no Senhor. Salmo 27, verso 13 e verso 14 diz: apesar disso, esta certeza eu tenho, olha a certeza de Davi: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Apesar dos inimigos de Davi procurarem matá-lo, caluniá-lo, ele não ignorava as crueldades deles, não. E ele orava, ele se rendia ao Senhor, ele pedia ao Senhor para não entregar nas mãos dos seus inimigos. E ele se mantinha perseverante
trazendo à memória dele a força poderosa do nosso Deus, e ele cria que Deus poderia mudar toda e qualquer circunstância. Davi poderia ter consciência da ação de Balaão, que mesmo sendo pago pelo rei Balaque para pronunciar palavras de maldição contra os israelitas, não poderia mudar o que Deus tinha determinado. Números capítulo 23, verso 20 diz: portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Que lindo, né? O que Deus abençoa, quem Deus abençoa, abençoado está. Ninguém pode impedir o agir de Deus, nem o próprio diabo. Creia nisso, sabe por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus age como bem lhe agrada. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? E quantas pessoas já viraram para Deus: eu quero entender, pode me explicar, porque eu sou teu servo. Mas o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, reconheceu a soberania de Deus e ele entendeu que ninguém é capaz de se opor à vontade e pedir explicação para Deus sobre a forma dele agir. E sabe quando Nabucodonosor ele reconheceu isto? Após ter vivido 7 anos como um animal. Sabe por quê? Porque ele ignorou a advertência de Deus quanto ao orgulho dele. O profeta Isaías, ele nos ensina que Deus anunciou antes de acontecer. Isaías capítulo 46, verso 10 diz: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Olha que tremendo, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo está no controle do Senhor e o Senhor sabe de todas as coisas. Quando nós falamos sobre controle, o controle no dicionário é um substantivo utilizado para definir o domínio ou o poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Olha só, ter o controle da situação é dominar, ter o poder sobre o que está acontecendo, mas isso somente Deus tem, quer o homem queira ou não. Vamos trazer à nossa memória 5 coisas importantes para nos mantermos firmes no Senhor. Primeira coisa, é importante nos lembrarmos que somente Deus pode ter o controle sobre o diabo e os anjos dele. Jó capítulo 1, verso 12 diz: então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Yahvé. Satanás, o próprio diabo, se apresentando diante de Deus, teve que ter autorização de Deus para provar a Jó. Mas a Bíblia nos ensina, nosso Senhor Jesus nos ensina que os demônios reconhecem a soberania dele. Mateus capítulo 8, verso 29 e verso 31 diz: e de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E eles só entraram porque o Senhor autorizou. As forças do mal, então, nós podemos concluir que reconhecem e se submetem à autoridade e à soberania do nosso Deus. Eles se sujeitam ao Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa importante, é importante nos lembrarmos sempre que o nosso Criador,
Ele é adorado pelos seres celestiais e ele também aceita a adoração do homem. Neemias capítulo 9, verso 6, que diz: só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Infelizmente, sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas, porque cantam, porque tocam, porque dizimam e oram, acreditam que Deus tem obrigação de abençoar eles, acreditam que Deus deve algo a eles, deve uma recompensa. Por quê? Porque acham que o nosso Deus depende daquilo que o homem lhe fornece. Que ilusão, não é verdade? Porque nós dependemos de Deus, mas Deus não depende do homem. Deus criou o homem e o homem não criou Deus. E existe essa inversão de valores. A terceira coisa, é importante nos lembrarmos que a minha vida, que a tua vida, ou seja, a nossa vida, está no controle do nosso Pai Celestial. Salmo 139, verso 15, verso 16. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Que Deus tremendo! Os olhos do Senhor estão sobre tudo, sobre todos. Para o nosso Senhor não existe oculto nem escondido, pois mesmo os nossos pensamentos, sentimentos e sofrimentos são vistos pelo nosso Deus. Mesmo no sofrimento, correndo o risco de vida, a gente vai ver que Davi, ele confiava na justiça e no cuidado de Deus. Salmo 56, verso 8 diz: tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Davi, ele estava refugiado em Gate, lá na terra dos filisteus, e ele não podia voltar para Jerusalém devido à perseguição do rei Saul. Mas lá em Gate, quando ele foi reconhecido por um servo do rei, ele teve uma estratégia. Ele se fingiu de louco. A Bíblia fala que ele deixou a baba escorrer nas suas barbas. Ele abraçou a coluna e dessa forma ele escapou para salvar a própria vida. Deus deu estratégia para Davi. A quarta coisa que nós precisamos nos lembrar é que nós servimos o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos restaura e nos renova. Deuteronômio 32, verso 39 diz: vede, agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Ou seja, o Senhor, ele nos permite passar por lutas, por desertos, por vales, por enfermidades, mas ele nos restaura por sua graça, porque através desses momentos de sofrimentos e de dores, a nossa tendência é nos aproximarmos de Deus, é aprendermos a depender de Deus, e nele nós recebemos graça, misericórdia, ajuda e o favor do Senhor para cada um de nós. A quinta e última coisa que é preciso nós entendermos, é importante nos lembrarmos que nós devemos viver na dependência total do nosso Deus, pois somente assim, servindo ao Senhor sem reservas, com o coração inteiro, nós teremos garantia da presença dele reinando em nossas vidas. 1 Samuel capítulo 7, verso 3 diz: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejas voltar-vos para Yahvé,
tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele, então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Nós precisamos ter uma vida de compromisso com o nosso Deus, precisamos nos dedicar, precisamos retirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Precisamos nos voltar completamente para Deus, pois assim receberemos dele ajuda, receberemos capacitação para passarmos pelas provas e sairmos aprovados e recebermos a tão esperada vitória. Vou começar a concluir. Nós precisamos buscar compreender que Deus nunca saiu do controle, porque Ele é soberano, Ele é misericordioso, é Ele quem nos sustenta e nos faz vencedores, é Ele que nos fortalece e nos dá graça em todo o tempo, mas é necessário não o abandonarmos, não desistirmos e não recuarmos, mas devemos também estar firmes e confiantes, esperando o tempo certo do agir de Deus. Eu vou concluir com Isaías capítulo 64, verso 4, que diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Precisamos alimentar a nossa fé, precisamos nos manter na presença do nosso Deus, esperançosos, confiantes, crendo que Deus ele age a nosso favor e no tempo certo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.